E se você ficasse preso em uma ilha infestada de dinossauros, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de mercenários tentando sobreviver a esses terríveis animais pré-históricos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os dinossauros mutantes em Jurassic World Recomeço. Esse pessoal vai perceber que ir de barco para uma região cheia de dinossauros não é lá uma decisão muito inteligente, algo que deveria ser óbvio para qualquer um. Certo dia, enquanto a equipe de cientistas de uma base super secreta de pesquisa genética da companhia InGen está para iniciar mais uma rodada de testes com dinossauros mutantes, um cientista porcão comete o erro de jogar um pacote de chocolate no chão, e esse pacote acaba voando e entrando no mecanismo de ventilação de uma das portas elétricas da área de contenção, que de alguma forma queima apenas com isso e emperra antes de fechar, causando uma falha de contenção. Ao mesmo tempo, um dos cientistas aciona um alerta e avisa para todos saírem correndo, pois o T-Rex conseguiu escapar. Então os trabalhadores não perdem tempo e saem correndo para salvar as suas vidas. O problema é que na hora em que a câmera de contenção do complexo é trancada, uma das cientistas vê que seu colega ainda estava do outro lado da porta e corre para ajudá-lo. Afinal, a porta precisava ser aberta pelos dois lados e ao mesmo tempo. Só que na hora em que eles iam abrir a porta, a mulher olha para trás do colega pelo vidro e praticamente congela como se tivesse visto um monstro, o que não estava muito errado, já que o T-Rex estava bem atrás do homem, pronto para fazer um lanchinho. Aí, sabendo que não podia mais ajudar o cara, a mulher retira a chave e se afasta enquanto pede desculpas. Nessa hora, o T-Rex usa suas patas e puxa o cientista para a escuridão. Agora vemos que após 32 anos do retorno dos dinossauros, a maioria das espécies consegue viver apenas em locais de clima tropical, perto da linha do Equador, onde a presença humana é proibida. E nesse curto espaço de tempo, o interesse dos humanos nos dinossauros diminuiu totalmente. E em Boston, o brontossauro Billy, que é visto como o último saurópode da América do Norte, acaba dormindo no meio da estrada e gerando um baita engarrafamento. E no meio desse engarrafamento, o empresário Martin Krabs é abordado pela agente especial e mercenária Romanoff, a Zora Bennett, que apareceu ali de surpresa para saber um pouco mais sobre o que o cara faz na Parker Genetics e sobre como o cara ficou sabendo a respeito dela, já que apesar de terem um local marcado para o encontro, o empresário não é alguém difícil de seguir. Sabendo disso, o Martin explica que foi um cara chamado Paulo Blackwater que lhe falou a respeito da mulher, e para confirmar isso, ele fala uma frase que é um tipo de código para confirmar que essa pessoa realmente foi enviada por ele. E quando a Zora confirma isso, o cara explica que a sua empresa está desenvolvendo um novo medicamento, que tem certas necessidades que podem talvez, quem sabe, provavelmente, precisar passar por algumas barreiras da lei para criá-lo. Mas como perdeu um colega recentemente, a Zora fala que não está gostando muito do rumo dessa missão, pois trabalha apenas com extrações e recuos estratégicos. Aí, vendo que a mercenária está quase desistindo da missão, o Martin revela que se trata apenas de pegar o DNA de alguns dinossauros que vivem nas ilhas ao redor do Equador. Porém, como ir lá é praticamente uma sentença de morte, a Zora dá uma risadinha e sai do carro. Só que como precisa que ela faça isso, o Martin corre atrás da mercenária e fala sobre como esse remédio pode aumentar a expectativa de vida de mais de 20% da população, o que não faz a Zora mudar de ideia. Por isso, o empresário muda de discurso e oferece 10 milhões de dólares para a mulher, que fica impressionada pela fortuna e realmente começa a repensar o trabalho. Só que a Zora tinha um problema e não sabia o que fazer com tanto dinheiro, e é por isso que eu te recomendo conhecer a UVP, a maior escola de investimentos do Brasil, onde você pode aprender a investir do zero ao avançado em apenas 8 semanas de curso. E quem vai te acompanhar nessa jornada é o Raul Sena, um investidor com mais de 10 anos de experiência e criador do canal Investidor Sardinha, que é um dos canais mais relevantes do YouTube quando o assunto é investimento. Toda segunda-feira, o Raul faz lives para tirar dúvidas dos alunos, porém, mesmo no restante da semana, você nunca estará sozinho nessa jornada, já que a UVP tem uma comunidade extremamente engajada, que já conta com mais de 60 mil alunos, e aqui você pode contar sobre a sua trajetória e ver a trajetória de outras pessoas que têm os mesmos objetivos que você, pedir dicas para alunos mais experientes, assim diminuindo drasticamente as suas perdas de capital e aumentando muito os seus lucros. E saiba que se mesmo assim você terminar o curso e achar que nada que aprendeu realmente te agregou em algo, a UVP ainda oferece um reembolso de 100% do seu dinheiro quando você finaliza o curso. Ou seja, estudando com a UVP, o seu risco é zero. Então não perca tempo e venha fazer parte da comunidade de alunos da UVP, para garantir um futuro melhor para você e sua família. E com esse problema resolvido, eles tinham outro na missão. É que eles precisam levar um civil para um local que só a aproximação já é proibida por todos os países. Após isso, o Martin vai com a Zora até o Museu dos Dinossauros, e lá eles se encontram com o paleontólogo Dr. Henry Loomis. E assim que o local fica vazio, o Martin explica para Zora que o Dr. Loomis tem acostumado a Parker Genetics nos últimos meses, a respeito da saúde paleocoronária, pois a empresa está desenvolvendo um novo medicamento chamado paleodioxina, que necessita de DNA das maiores espécies existentes. Mas como não pode criar esse tipo de DNA de maneira sintética, eles precisam de amostras de espécies reais e vivas, especificamente do maior dinossauro aquático, terrestre e aviário, por conta dos seus corações enormes.
enormes. E por isso, o Dr. revela que eles precisam ir até o Mosasauro, o Titanossauro e o Quetzalcoatlus. E a única maneira de terminar o novo remédio que está sendo estudado, e que vale trilhões de dólares, é com as amostras desses monstros ainda vivos. É nessa hora que a Zora finalmente entende o quão perigosa é essa missão. Afinal, os animais precisam estar vivos na hora da extração de sangue. Mas não é só ela que fica surpresa, pois assim que o Dr. termina de explicar, ele é pego de surpresa pelo Martin, que avisa que o paleontólogo também irá para a ilha, já que ele é o único qualificado bastante para fazer a identificação das espécies, ou prever o seu comportamento. No início, o Loomis não gosta nada dessa ideia, pois a missão é ilegal e perigosa, e até pergunta por que não mandam um exército pra lá. E em resposta, o Martin diz que é por conta da confidencialidade da missão, e até manda um papinho pra cima do doutor, que muda de ideia na hora em que fica sabendo que poderá haver dinossauros vivendo em seu habitat natural, uma visão que é única para a maioria das pessoas, principalmente ao pensar que ninguém mais se importa com os dinossauros. Ok, antes de tudo, eu quero saber, se só se aproximar dessas ilhas já é um crime para todos os países, como exatamente o Martin acha que vai conseguir vender os remédios após concluir a pesquisa? Bom, eu acho que aqui é o caso daquela famosa frase, é melhor pedir desculpas do que pedir permissão, né? Afinal, ele precisaria revelar de onde conseguiu as amostras, e se a lei for minimamente respeitada, esse cara estaria completamente ferrado. Além disso, é praticamente idiotice acreditar que um local tão protegido e proibido não teria uma forte vigilância, seja por radar, satélites ou qualquer coisa do gênero. Então, falando de uma maneira direta, além de ser uma burrice ir para um local infestado de dinossauros, também parece ser uma missão que tem tudo para dar errado logo no início. Além disso, como é que o representante de uma empresa bilionária não tem sequer um segurança? Porque a Zora invadiu o carro do cara com uma facilidade extrema. Sinceramente, me surpreende que esse cara ainda não tenha sido sequestrado. Agora, se tratando daquela borrada que aconteceu no laboratório da InGen, que tipo de segurança precária é essa que permite que o cientista coma uma barra de chocolate ainda com a embalagem, bem na frente de uma área que é extremamente importante? Eles estão trabalhando com dinossauros vivos, alterações genéticas e coisas assim. Dá pra imaginar que qualquer tipo de contaminação de ambiente seria um prejuízo enorme. E falando em prejuízo, quantos milhões de dólares será que custa colocar uma grade no sistema de ventilação da porta que isola uma área tão importante? É sério, galera, pra mim não faz sentido nenhum que essa ventilação não tenha sequer uma grade, ainda mais considerando o quão frágil ela é, já que queimou tão facilmente. Outra coisa que não faz sentido é você estar no lado seguro do vidro e ficar encarando o seu amigo que vai virar lanche como se estivesse esperando a sua vez. Eu viraria as costas e começaria a correr sem olhar pra trás, e só pararia quando chegasse no continente. Isso que eu nem estou falando que toda essa cena parece mais um trecho tirado diretamente de um filme Premonição, pois só faltou alguém acordar assustado, tentando evitar o acontecimento. O mínimo que eu esperava de uma instalação desse nível é um sistema de segurança mecânica decente, e uma série de passos que os trabalhadores deveriam fazer antes de se aproximar da área de contenção. Afinal, não faria mal para esse idiota comer o chocolate dele na sala de descanso ou algo assim. E por fim, porque tem um saurópode no meio do trânsito? Uma balangada da cauda desse bicho poderia causar um pânico nos motoristas e algumas fatalidades. Mesmo que o bicho seja mais tranquilo, isso não impede que ele finalize algumas pessoas de tabela. E uma curiosidade, galera, como os dinos remanescentes ficam confinados a faixas tropicais perto do Equador, que viraram zonas proibidas para os humanos, o Brasil pode ter parte do território nessa faixa, como o norte, a Amazônia e ilhas costeiras, enquanto o restante do país segue operando normalmente, com protocolos de vigilância e interdição de acesso a essas áreas. No dia seguinte, o Martin vai até Paramaribo, no Suriname, junto com a Zora para se encontrar com o antigo colega dela chamado Kincaid, que será responsável por levá-los até a Ilha dos Dinossauros. O problema é que ao chegar lá, o homem revela que mudou de ideia e desistiu da missão, pois não valia a pena se colocar em risco por esse plano. Sabendo disso, o Martin fala que não faz sentido o cara mudar de ideia agora, após já ter concordado por telefone, e pede ajuda pra Zora, afinal os dois eram companheiros de trabalho no passado. E é nesse momento que as coisas ficam claras, pois a Zora faz toda uma ceninha e sugere que o Martin dobre o pagamento pela missão, deixando bem na cara que esse era o plano dos mercenários desde o início. E apesar de perceber isso, o Martin não se importa muito e aceita dobrar o pagamento. Nessa hora, vemos que o Kincaid já estava preparado, e ele mostra um mapa avisando que não vão precisar fazer uma volta em direção a Barbados para evitar as patrulhas do governo. Assim que o Kincaid fala isso, um cara chamado Bob Atwater, que vai ajudar com a equipe de segurança, chega ali dizendo que pensou melhor e decidiu recusar a missão, igual o Kincaid falou anteriormente. Por isso, a Zora corta o cara e fala que já resolveram tudo, deixando claro que foi realmente um plano para conseguir mais grana. Em seguida, a equipe cai em alto mar junto com a Nina e o Leclerc, e partem para rastrear o sinal do Mosasauro e fazer a coleta, que está bem perto do Equador, o que vai ser bem mais simples de fazer, graças aos dados que eles compraram da InGen, que continuou a monitorar a localização do dinossauro após ele fugir. E no meio do caminho, o doutor explica que os dinossauros partiram para a área ao redor do Equador, porque tudo nessa região é diferente do resto do mundo, incluindo a radiação, os insetos e o ar, sendo que o clima é o mais próximo de como era 60 milhões de anos atrás. E junto com essa explicação, o Martin conta que o local alvo deles são as instalações R e D, que foram abandonadas há muito tempo, e vão servir de base
base até que consigam as amostras. Mas o Bob não está muito preocupado que acidentes possam acontecer, pois ele está levando neurotoxinas que podem paralisar e apagar um desses animais gigantes sem problemas, o que deixa o doutor bem infeliz, já que o grupo está invadindo uma região que não lhes pertence, e ainda estão levando armas para finalizar esses animais. Após isso, o Loomis explica pro resto do pessoal como a extração de sangue será feita usando um tipo de seringa, que vai se auto-injetar do dinossauro após ficar cheia, tornando a vida deles bem mais fácil. Tirando a parte que ele vai precisar estar a uns 10 metros para conseguir atirá-la. Aí, vendo que o cara não vai querer ficar responsável pela extração do sangue, a Zora fala para o doutor o quão difícil vai ser ficar perto do dinossauro, e ele muda de ideia rapidinho, entregando a arma para a mercenária. E assim que terminam de passar a limpo o que vai acontecer nessa missão, a Zora e o Kincaid vão para a cabine conversar sobre os velhos tempos, e sobre as coisas que se arrependem ou que lhe marcaram, como por exemplo, a morte de um amigo da Zora, e o fato do Kincaid ter se separado da esposa, após a perda do seu filho. Paralelo a isso, a 75 km ao sul do barco da equipe, vemos o Ruben Delgado levando suas duas filhas, a Teresa e a Isabela, para um passeio pelo Atlântico, pois a Teresa vai entrar na universidade, e o homem queria dar o último passeio em família antes que a jovem fosse para longe. E junto deles também está o Xavier, ou o Xavier se você preferir, que é o namorado mala da Teresa, um grande de um otário preguiçoso, que só quer saber de dormir e relaxar. O problema é que do nada, a Teresa avista algumas velas estranhas se aproximando à distância. O problema é que não eram os portugueses e nem os espanhóis, e percebendo que elas eram grandes demais, o Ruben decide se alçar ao lado do barco para ver o que poderia ser. Só que logo após ele ver que algo grande está ali perto, o Mosasauro passa por baixo do barco e vira ele com tudo, o que acaba sendo extremamente perigoso, já que o Xavier acaba ficando preso do lado de dentro, que está alagando rapidamente. Por sorte, o cara consegue pegar a bolsa de emergência e abrir a janela com um chute bem na hora em que o barco vira completamente. Só que assim que ele volta para a superfície, o Mosasauro também aparece indo em direção ao barco mais uma vez. Porém, o Xavier consegue agir rápido e se reunir com o resto da família que já estava em cima do casco do barco, e para a sorte deles, o dinossauro vai embora após isso. Ao anoitecer, a Zora e o Loomis acabam tendo problemas para dormir e se encontram na proa do barco, então eles começam a conversar para se conhecer melhor. Afinal, o Loomis não entende muito bem o que a mulher é, se é uma mercenária ou outra coisa, mas a gente sabe o que esse safado tá querendo. Mas a Zora fala que é uma segurança de reações situacionais e desabafa falando que deveria ter tirado mais tempo para descansar a mente após a última missão. Algumas horas depois, no início da manhã, o Kincaid está na cabine, quando do nada, o rádio recebe um pedido de ajuda da família Delgado, que informa suas coordenadas e avisa que precisa de socorro, pois estão afundando. Na hora em que fica sabendo disso, o cara avisa o resto da equipe para discutir o que fazer, só que por ser na direção oposta de para onde estão indo, o Bob fala que não faz sentido perder tempo indo até lá, sendo que eles têm um rádio para pedir ajuda e não vão congelar antes de serem resgatados, ao que o Martin concorda. Só que mesmo estando apenas alguns minutos de chegarem à ilha que o Mosasauro costuma rodear, o Kincaid bate o pé no chão, deixando claro que não vão abandonar essas pessoas, e muda o curso do barco. Algum tempo depois, a equipe consegue resgatar a família sem problemas, e quando todos estão reunidos na cabine, eles confirmam que o barco foi atacado por um Mosasauro, o que deixa o Kincaid bem puto com o Ruben, já que o homem deveria saber que essas águas são perigosas, e não podia colocar os jovens em perigo. Além disso, os mercenários também começam a falar sobre a missão bem na frente da família, o que deixa a Teresa muito curiosa para saber o que eles estão fazendo ali. Já o Ruben, por outro lado, parece ter um cérebro funcional, e deixa claro que só quer ser deixado em um local seguro o mais rápido possível. O problema é que no meio de tudo isso, eles percebem pelo radar que não precisam mais ir atrás do Mosasauro, pois ele os encontrou. Nessa hora, o barco é atingido pelo dinossauro, e os mais novos ficam bem tensos, pensando que estão ferrados, e por isso Martin age rápido para acalmá-los e fala que em apenas alguns minutos, eles vão chegar em uma ilha segura, com energia elétrica e tudo mais. Já o resto da equipe não perde tempo e sobe pro convés, onde conseguem ter uma visão clara do dinossauro. Então a Zora não perde tempo, corre para a ponta do navio, se estabiliza com a ajuda do Loomis e fica preparada para atirar no monstro marinho. Mas assim que o barco consegue se aproximar do Mosasauro, ele submerge, saindo da visão dela. Alguns segundos depois, o dinossauro salta para a superfície e acaba fazendo a Zora errar o tiro por conta do impacto da água. Porém não para por aí, pois o Mosasauro começa a ir para cima do barco, e sabendo que não podiam perder essa chance, o Loomis age rápido e coloca outro dardo no lançador. Nesse momento, o animal colide com o barco e faz a Zora cair do convés, ficando pendurada por algumas cordas, bem acima da boca da criatura, que tenta mordê-la várias vezes. Por sorte, o Loomis consegue puxá-la para cima em segurança, e com isso feito, a Zora atira com sucesso o dardo no dinossauro. Então a seringa se enche de sangue e ejeta pro ar. E como tinha um pequeno paraquedas na seringa, o Loomis consegue pegá-la sem problemas, o que deixa toda a tripulação bem feliz. Bom, depois do que eu vi no começo desse filme, eu realmente não devia estar surpreso com a falta de preparo dessa equipe, mas mesmo assim eu ainda estou surpreso, pois é sério que para uma missão tão importante e suicida assim, os caras não compraram nem mesmo drones para viajar ao redor do navio, fazendo um reconhecimento da área para encontrar o Mosasauro de uma maneira mais rápida, sem contar que isso também iria detectar
evitar qualquer possível perigo. Além disso, eu até concordo com o Loomis sobre não terem direito de finalizar os dinossauros, já que são eles que estão invadindo. Mas se é pra ser assim, não é melhor levar várias armas cheias de tranquilizantes para conseguir ter um plano B caso algo desse errado? Eles estão indo atrás de um dinossauro, né galera? Eles acham que o bicho vai fazer o que depois de ver eles? Além disso, se estamos falando de drones, eles poderiam muito bem pegar alguns drones com capacidade de lançar dardos, como por exemplo, drones marítimos. Afinal, o Martin é representante de uma empresa bilionária que poderia conseguir até mesmo um drone com bazuca se soubesse onde comprar. Dessa forma, eles diminuiriam muito os riscos da missão e até aumentariam a chance de sucesso, já que fazer uma pessoa ficar a 10 metros de um dinossauro chama bem mais atenção do que um drone fazendo isso. E acreditem em mim, esse tipo de preparação seria o mínimo do mínimo, pois só falando do Mosasauro aqui, ele era uma criatura que tinha entre 12 a 17 metros e meio, contando com um peso de 5 até 15 toneladas e uma mordida extremamente potente, pois ela rivaliza com a dos tubarões e crocodilianos atuais, o que é assustador se você pensar no seu tamanho e peso. O que eu estou querendo dizer aqui é que se aproximar de um monstro desse usando um barquinho é praticamente pedir para morrer na hora, e isso lembrando que eu estou falando de um Mosasauro normal. Esse do filme provavelmente é bem maior e mais pesado, já que foi feito em laboratório. Fora isso, por conta de todos os problemas envolvidos nessa operação, poderia ser uma ideia muito melhor ir até a ilha ao cair da noite, e de preferência quando estivesse caindo uma chuvinha, pois isso não só atrapalharia os sentidos dos dinossauros, como também poderia ajudar na sobrevivência. Agora, falando da família Delgado, eu sinceramente não sei como colocar em palavras o quão estúpida, idiota e irresponsável foi a decisão que o Ruben tomou de levar as suas filhas e o genro para um passeio na região que provavelmente é a mais perigosa de todos os oceanos. Durante a conversa com o Kincaid, ele até se justificou, dizendo que existem mais de 15 mil barcos atualmente por essa região, e que era improvável que eles fossem os azarados da vez. A questão aqui é que mesmo se fosse uma chance em 1 milhão, o cara não deveria ter colocado as suas filhas em um risco desse tamanho. Tem que ser muito doido para saber que tem um bicho desse tamanho nos oceanos e decidir fazer um passeio de veleiro por lá. E no momento em que confirmou que tinha dinossauros perto do barco, ele deveria ter agido rapidamente e entregado os coletes para os jovens, além de também ter pegado o rádio e pedido ajuda imediata. É claro que isso poderia simplesmente não dar em nada, porém se o Mosasauro virasse o barco ou lhes atacasse, talvez a ajuda já estivesse a caminho. Além disso, a última coisa que a Teresa deveria ter feito era xeretar na razão pela qual a equipe estava nessa região. Afinal, eles claramente não eram civis, e provavelmente tinham motivos obscuros para estarem ali, o que poderia resultar em uma queima de arquivos, se a família descobrisse muitas informações. Após pegar a amostra de sangue, o Loomis começa a pensar que talvez eles não devessem entregar essas amostras para uma empresa bilionária, que iria vender os remédios por um preço que apenas outros milionários iriam conseguir pagar. E na hora em que ele fala com a Zora sobre isso, a mulher apenas diz que ele não deveria pensar mais nisso. O problema é que enquanto eles estão conversando na cabine, o grupo percebe que um bando de espinossauros está rodeando o barco, e observando isso, o Loomis entende que está acontecendo uma simbiose entre as espécies, e que esses espinossauros estão ajudando o Mosasauro a caçar. E na hora em que o Bob vê os dinossauros cercando a embarcação, ele pega um fuzil e sai atirando neurotoxinas dos animais, dizendo que essa área do mar é deles, mas ele estava bem errado, pois do nada, um desses monstros pula em sua direção, pega ele com a boca e o leva para longe do barco, o que com certeza traumatizou bastante a Isabela, que viu tudo de camarote. Mas o problema ainda não acabou para a tripulação, pois do nada, o Mosasauro pula por debaixo do barco e faz ele chacoalhar muito forte, quase jogando a Nina e a Isabela no mar. Porém, ainda assim elas ficam penduradas e quase são mordidas pelos dinossauros. Por sorte, a Nina consegue se salvar e o Ruben resgata a filha a custo de machucar a própria perna. Aí, sabendo que vão se dar mal se continuarem sendo atacados pelo Mosasauro, o Kincaid decide arriscar e acelera o barco em direção às pedras que circulam a ilha, pois o Mosasauro não consegue entrar em águas rasas. Ao mesmo tempo, o Loomis e a Zora conseguem pegar equipamentos de segurança para caso o barco seja destruído ao bater nas pedras. Enquanto isso, o Ruben manda a Teresa ir pedir ajuda pelo rádio, enviando as coordenadas de onde estão. Porém, como essa missão é secreta, o Martin vai correndo atrás da garota e a impede de passar as coordenadas, dizendo que esse é um protocolo e que ele pode explicar. Porém, na hora em que ele vai tentar pegar o rádio, a Teresa tenta empurrar o homem e acaba perdendo o equilíbrio e caindo pro lado do barco, ficando pendurado enquanto pede ajuda pro Martin. Só que o cara demora pra agir, pensando que talvez seja melhor a garota simplesmente morrer, e por conta disso ela acaba caindo na água. Vendo isso, o Xavier não pensa duas vezes antes de colocar um colete e pular para salvar a namorada. Aí, pensando que o barco vai ser destruído, o Ruben coloca um colete na Isabela e pula do barco junto com ela, se separando do resto do grupo e indo atrás da sua filha. Logo após eles fazerem isso, o Mosasauro aparece e empurra o barco contra uma pedra. Por sorte, ninguém vai de Vasco, porém eles percebem que não podem ficar mais ali, e se jogam na água junto com os materiais que a Zora e o Loomis pegaram. Já o Kincaid e o Leclerc acabam não conseguindo pular a tempo, e sobem junto com a embarcação na praia da ilha, ficando presos no meio das pedras. Paralelo a isso, o Xavier e a Teresa nadam para uma parte mais fechada, onde se escondem, e a garota conta que o Martin deixou ela cair na água, e logo em seguida o Ruben também chega ali
ali junto com a Isabela. Ao mesmo tempo, o resto da equipe de mercenários chega à praia junto com os materiais. E como os espinossauros são anfíbios, eles não perdem tempo na praia e saem correndo para a floresta para fugir dos animais. Mas a Nina acaba demorando demais. E de repente, um dos dinossauros que estava desacordado na praia se levanta e a ataca por trás, deixando o resto da equipe completamente desolada, principalmente o Kincaid. Em paralelo, a família Delgado consegue sair da água e chega ao interior da ilha, um lugar extremamente lindo. De volta à praia, a Zora começa a perceber que tem algumas coisas erradas na missão e questiona o Martin sobre isso. Aí, sendo colocado na parede, o cara revela que após a queda de interesse do público, os cientistas começaram a mexer no DNA dos dinossauros para criar novas espécies, e assim foram criadas várias espécies mutantes, verdadeiras aberrações genéticas, que nem podem ser sacrificadas. Afinal, cada espécie criada custa mais de 70 milhões de dólares, e os que são muito deformados são jogados nessa ilha. Isso acaba causando uma discussão entre o ricaço e o doutor, que claramente tem diferentes mentalidades. Por isso, a Zora dá um ponto final nessa briga, e deixa claro que a missão continua a mesma, e que eles precisam terminar logo, pois 2 deles já morreram, e cada um deles tem uma razão para estar ali. E como não tem mais nenhuma arma, eles decidem fazer isso o mais rápido possível para saírem dali o quanto antes com o plano B. E assim que fica decidido, o Kincaid lembra os outros que a família Delgado ainda pode estar viva e precisando de ajuda. Por isso ele fala que vão precisar resgatá-los antes de irem embora. Aí quando eles entram na floresta, a Zora revela que contratou uma equipe Exfil para monitorar a frequência de rádio dos barcos deles, e se eles ficarem off por 24 horas, será enviado um helicóptero ao pôr do sol da segunda noite, para que possam resgatá-los. Só que eles só vão planar em cima do heliporto da base por 2 minutos antes de irem embora. E como precisam chegar até um local alto antes do pôr do sol para não virarem lanchinho, eles soltam todas as coisas que não conseguem carregar direito e aceleram o passo. Ok, tava bem claro que esse barquinho não iria conseguir tancar o Mosasauro, porém o grupo também não tinha como saber que o Mosasauro estava trabalhando junto com os espinossauros para caçar. Quer dizer, eles teriam descoberto isso se tivessem usado os drones para estudar a área e a presa, antes de tentar se aproximar dela, mas não tem por que ficar chorando pelo leite derramado agora. A questão é que o Bob estava certo em usar armas com neurotoxinas para enfrentar esses gigantes. O único erro dele foi pensar que era imune a mordidas, e sair atirando em uma das criaturas como se não houvessem várias delas. Se ele tivesse simplesmente ficado atirando em uma área mais segura, as coisas poderiam ter sido bem diferentes, pois ele iria derrubar alguns desses dinossauros, e talvez até tivesse impedido o Mosasauro de fazer todo esse estrago. E caramba, é sério que após tudo isso, eles ainda planejam continuar com a missão? Já ficou bem claro nesse ponto que o grupo não está preparado para sobreviver nesse ambiente hostil, e como conhecem um pouco da ilha, eles deveriam simplesmente ir direto para a base da empresa e esperar em segurança no heliporto. Afinal, desde que sejam vivos, eles sempre podem voltar para pegar as outras 2 amostras, e de preferência, o grupo deveria voltar bem armado e preparado. Mas falando em decisões burras, como essa de continuar a missão, o que será que passou na cabeça do Ruben quando ele simplesmente pulou do barco junto com a sua filha pequena? Porque eu me recuso a acreditar que ele realmente achou que seria mais seguro se separar dos mercenários profissionais e do paleontólogo que conhece melhor do que ninguém os dinossauros. Fora isso, como eles acabaram de chegar na praia, seria uma ótima ideia eles amarrarem cordas interligadas em suas cinturas, para evitar que alguém seja levado por um dinossauro ou caia sem querer em um barranco. E se tratando do ferimento do Ruben, eles deveriam fazer uma imobilização simples na perna do homem, usando 2 talas de galho e um pedaço de pano para amarrar. Assim seus passos seriam mais firmes, sem atrapalhar o ritmo do grupo. Além disso, antes de pular do barco com a Isabela, ele deveria ter pelo menos amarrado uma corda em seus coletes, para garantir que a garota não iria se separar dele ou algo do gênero. Paralelo a isso, os Delgado encontram canos de fluidos pressurizados que devem ser os responsáveis por levar energia até a vila, onde os funcionários da base moravam. Por isso, Ruben sugere que eles sigam os canos até a base para pedir ajuda, e como ninguém tem algum plano melhor, é isso que eles fazem. Só que para não terem problemas, eles também decidem pegar alguns galhos para ir limpando o caminho, e é nesse momento que o pequeno dinossauro herbívoro aparece na frente deles. Mas como não gosta de nenhum dino, a Teresa expulsa o animalzinho dali. E por sorte ela não fez mais que isso, pois logo em seguida um grande dinossauro passa ali perto, e se fosse a mãe do pequeno, as coisas poderiam ficar feias caso ele fosse ferido. Ao mesmo tempo, o Loomis informa que eles devem chegar até o segundo alvo pela madrugada, de acordo com as informações da sua localização. O estranho é que logo após ele falar isso, alguns barulhos começam a vir dos arredores, e a Zora sente algo passando por sua perna. E por algum motivo, ao invés de prestarem atenção nisso, a mercenária decide intimar o Martin para perguntar como a Teresa caiu do barco, sendo que ele estava bem perto dela. Em resposta a isso, o Martin explica que não teve tempo de salvar a garota, e ouvindo isso, a Zora fala que se descobrir que isso é mentira, vai deixar ele ali mesmo na floresta para virar comida de dino, ao que o Martin apenas dá risada, falando que é muito inteligente para morrer ali. E para mostrar que o cara está errado, o Loomis fala que os dinossauros viveram por milhares de anos, mesmo sendo menos evoluídos, enquanto que os humanos dificilmente chegarão a 1 milhão de anos de existência, pois o planeta pode eliminá-los a hora que desejar, até porque de todas as espécies que já existiram, 99,9% delas já foram extintas.
E assim que ele fala isso, um tentáculo enorme sai da água e assusta o Martin, só para mostrar que o Loomis estava certo. Após isso, o grupo retoma a viagem pela floresta, enquanto repassa quais são os próximos alvos. A questão é que na hora em que o Martin fica para trás para pegar um pouco de água no riacho, ele encontra uma aeronave militar pendurada bem em cima dele, sendo que o piloto estava segurando uma pistola. Por isso ele não perde tempo e usa um galho para pegar a arma. Ao mesmo tempo, a família Delgado encontra um local aparentemente seguro para passar a noite, e vendo que o Ruben estava muito cansado, o Xavier fala que vai ficar de vigia para que ele possa descansar. E isso somado ao fato de que o garoto pulou sem pensar duas vezes para salvar a Teresa, faz ele dizer que se enganou sobre o idiota. Porém, o próprio jovem não tem uma visão positiva de si mesmo, e fala que não sabe o porquê da menina gostar dele. Ah, e eu tinha esquecido, mas esse idiota aqui tinha falado antes que eles simplesmente podiam ficar de boa na ilha, dizendo que tinha samambaia e que ali era um lugar perfeito para ficar de boa. Mas voltando à conversa, percebendo que o papo estava ficando muito sentimental, ele decide se afastar para tirar a água do joelho. Aí o Ruben fecha os olhos para descansar. O estranho é que praticamente 3 segundos depois, um dinossaurinho pequeno aparece ali e acorda a Isabela, que oferece comida pro animal e o atrai pro seu lado. Paralelo a isso, o Xavier está de boa tirando uma água do joelho, sem ter noção de que está na mira de 2 Velociraptors. A sorte dele é que no momento em que ele ia ser atacado, um híbrido voador aparece no céu e finaliza uma das criaturas, sem nem ligar para o humano que ficou completamente imóvel para não chamar atenção. E assim que o dinossauro vai embora, o Xavier termina de se mijar todo, talvez até literalmente. Na manhã seguinte, a equipe de mercenários chega ao vale de grama alta onde os titanossauros deveriam estar. O estranho é que eles não veem nenhum sinal dos animais. Isso até que do nada, eles avistam 2 rabos gigantes praticamente flutuando ao redor deles, e veem 2 titanossauros enormes se erguendo a poucos metros de distância. Alguns segundos depois, os dinossauros param e se aproximam, dando a chance perfeita para o Loomis e a Zora prepararem o dardo seringa. O mais legal disso é que assim que terminam as preparações, eles percebem que os animais eram um casal. E aí, vendo essa bela cena, o Loomis se aproxima calmamente e toca na pele do animal, o que acaba deixando ele bem emocionado. E como os animais estão bem ocupados, a Zora consegue lançar o dardo em um deles sem problemas para conseguir o sangue. Aí, após conseguirem o sangue, eles observam os dinossauros mais um pouco e partem pro último alvo. Paralelo a isso, a família Delgado está atravessando a floresta junto com a Dolores, que é aquele dinossauro filhote, quando de repente o Xavier acaba caindo em uma pequena encosta, e ficando desesperada com isso, a Teresa corre para ajudar apenas para cair junto. E o pior de tudo é que, como se fossem 2 botes, a Isabela e o Ruben também caem. Lá embaixo, eles percebem que estão na beira de um rio extremamente fedido, e por algum motivo, a Dolores sai correndo como se estivesse bem assustada. Mas sem entenderem o motivo disso, a Teresa mostra que tem um bote na margem e decide ir buscá-lo para que possam sair dali mais rápido, já que o pai dela está com a perna machucada. E então a Teresa atravessa o rio com bastante cuidado, para não atrair atenção indesejada, e chega com sucesso do outro lado, onde vê um dinossauro totalmente trucidado, sendo devorado por um pequeno dinossaurinho, que claramente não foi o responsável pela finalização. E assim que o pequeno tenta afastar a Teresa dali para proteger a comida, ele parece ficar com medo de algo e se afasta rapidamente dali. No início, a Teresa não entende nada, porém de repente ela escuta um barulho de ronco vindo do matagal e descobre que bem atrás dela tinha um T-Rex tirando um cochilo sem se preocupar com nada. Mas como ele ainda estava dormindo, ela entra rapidamente no container e tira o bote pro pier. O problema é que na hora em que ela infla o bote para jogá-lo na água, o T-Rex acaba acordando e vai molhar o bico no rio para matar a sede. E como não são bobos, a família aproveita essa chance para pular no bote e descer o rio o mais rápido que podem. Só que as coisas não dão muito certo. Afinal, o dinossauro vê eles e avança devagar para cima do bote, até mergulhar na água como se fosse um peixe. E dessa forma ele consegue virar o bote por baixo, jogando a família na água. A sorte deles é que a correnteza é forte o bastante para arrastá-los para baixo rapidamente, e apesar de quase ser devorado pelo T-Rex, o Ruben consegue mergulhar na água e escapar da mordida. Alguns segundos depois, ele e o resto da família passam por 2 pedras grandes que deixavam o rio bem estreito. Só que assim que começam a descansar, eles percebem que a Isabela, ou a Dora Aventureira se você preferir, já que ela é igualzinha, tinha ficado embaixo do bote que estava virado, e estava um pouco atrás. E pro desespero deles, o T-Rex morde o bote e joga ele pra cima como se fosse um brinquedo, fazendo parecer que a menina foi de Era dos Dinossauros. Por sorte, alguns momentos depois, ela emerge e é levada pela correnteza até os outros. Já o T-Rex, por outro lado, é impedido de alcançar a família graças às pedras e decide ir embora. Além disso, eles também descobrem que de alguma forma, o bote ainda estava inteiro. Bom, honestamente, parece que todo mundo que foi parar nessa ilha tem alguns desvios de neurônio, porque é sério mesmo que o Xavier achou que seria uma boa ideia se separar do grupo indo bem longe de uma floresta escura cheia de dinossauros? Cara, eu me seguro pra não falar isso muitas vezes, mas é impressionante o tanto que o roteiro desse filme salva os personagens idiotas, e nem faz sentido esse tipo de coisa, porque se é pra salvar esses imbecis, é muito melhor não escrever uma cena ridícula dessa em que o cara sobrevive de um jeito patético e sem sentido. E o pior de tudo é que não acontece uma vez só, esse tipo de cena idiota acontece toda hora, como por exemplo
exemplo, o T-Rex desaparecendo de onde estava deitado sem que ninguém visse, sendo que a família estava do outro lado do rio e tinha uma visão clara dele. Além disso, será que os mercenários são mesmo profissionais em seja lá o que eles faziam antes de virarem mercenários? E nenhum deles nunca assistiu a um filme sequer na vida? Pois depois de Predador, já era pra todo mundo saber que se você está em uma floresta em que precisa se proteger de inimigos perigosos, a primeira coisa a se fazer é se misturar ao ambiente, tomando um bom banho de lama e usando a vegetação ao redor para adquirir um cheiro mais natureza, para confundir o olfato e a visão dos predadores, algo que obviamente devia ser feito nessa situação. Fora isso, por mais estranho que possa ser, andar em um rio nessa situação não é nada recomendado, pois além dos dinossauros que podem estar bebendo a água na margem, igual o T-Rex fez anteriormente, também existe a possibilidade de ter algum monstro gigante na própria água, como por exemplo aquele polvo que os mercenários viram. E eu digo que não é uma boa fazer isso, porque eles não teriam qualquer tipo de proteção caso fossem atacados, ainda mais considerando que o rio não é muito largo. Por isso seria muito mais inteligente andar com cuidado perto das árvores, assim eles teriam proteção e poderiam tentar fugir caso fossem avistados, pois um T-Rex, por exemplo, teria muita dificuldade em perseguir os alvos que fazem zigue-zague ao redor das árvores. Agora, se tratando da Dolores, existem prós e contras em levar esse animalzinho junto. Os prós são que por ser um dinossauro e ainda por cima herbívoro, a Dolores tem uma sensibilidade bem mais alta quando se trata de detectar ameaças, seja por cheiro ou som, praticamente igual aos pássaros em Bird Box, e por isso ela seria de grande ajuda para detectar possíveis ameaças. Já o contra é que nesse exato momento, pode ter uma mamãe bem furiosa correndo atrás da família para recuperar o seu filhote, mas eu com certeza aceitaria esse risco. E em mais uma das minhas muitas reclamações sobre coisas sem sentido nesse filme, é sério que nenhuma dessas pessoas viu uma aeronave grande pra caramba pendurada a poucos metros em cima de onde eles estão indo? Eu realmente me recuso a acreditar que a visão dessas pessoas seja tão ruim, ainda mais levando em conta que o piloto estava até mesmo com a mão pra baixo, praticamente pedindo para ser visto. Ao mesmo tempo, a Zora e a sua equipe chegam na beira do penhasco em que o Quetzalcoatlus vive, então eles não perdem tempo e começam a arrumar os equipamentos de escalada para que possam alcançar o ninho de uma dessas criaturas. E como estavam indo para um ninho, o Martin confirma com o Loomis que talvez seja bom pegar a amostra de um ovo. Com tudo pronto, o Leclerc desce o penhasco na frente de todos, e logo em seguida, o Loomis e a Zora também se jogam pendurados na corda. No meio do caminho, o Dr. quase faz besteira ao escorregar, mas por sorte, os outros membros conseguem ajudá-lo a se estabilizar, e ele chega a uma caverna na encosta junto com a Zora. O interessante é que durante essa descida, o Kincaid vê um pequeno dinossauro pulando em uma entrada que leva para o subterrâneo. Paralelo a isso, assim que chega na caverna, o trio percebe que ali dentro tem o ninho do Quetzalcoatlus. Por isso, a Zora fala pro Leclerc dar um tempo para que possam fazer o trabalho. Então o Loomis vai até o ninho e usa a seringa para retirar uma amostra do ovo sem machucar o embrião. E enquanto eles estão a sós, a Zora pergunta qual é a outra opção além de entregar as amostras para Parker Jennings e ficar milionário. E em resposta, o Loomis explica que poderiam pegar os resultados da pesquisa e espalhar de graça para todo mundo, como se fosse um sistema aberto, para permitir que qualquer um possa fazer suas pesquisas e criar novos remédios. Mas aí ninguém ganharia uma doleta. O problema é que de repente o Quetzalcoatlus volta pro ninho e vê os cientistas mexendo com seus filhotes. Por isso ele parte para cima deles e força a dupla a se esconder atrás dos pilares para não ser bicada, o que dá certo por pouco tempo. A sorte deles é que o Leclerc joga uma chave na cabeça do animal e chama a atenção da criatura que vai atrás dele. Percebendo isso, o Leclerc grita pro Kincaid e manda eles subirem pela corda o mais rápido possível. E o Kincaid realmente faz o seu máximo junto com o Martin. O problema é que na hora que finalmente conseguem puxar o cara, descobrem que ele estava sendo engolido pelo monstro pré-histórico. Por isso eles não perdem tempo e correm para a entrada subterrânea que o Kincaid descobriu há poucos minutos. Paralelo a isso, vemos que na hora em que o dinossauro começou a perseguir o Kincaid, ele acabou puxando a corda em que o Loomis estava, fazendo com que ele fosse lançado no penhasco, e resultando na queda do dardo seringa, que fica preso na pontinha das pedras. Porém, a Zora agiu rápido e conseguiu pegar a corda e impedir o cara de se espatifar. Vendo isso, o Loomis faz de tudo para se balançar para perto da amostra, e quando finalmente consegue, a corda acaba arrebentando por conta da fricção contra a pedra. Dessa forma, ele tenta fazer força para se segurar, e sem querer ativa a ejeção da seringa, que sai voando o penhasco abaixo, e para piorar, ele não consegue se segurar e cai com tudo. O bizarro é que de alguma forma, as folhas das árvores amortecem a queda do cara, e fazem ele cair em segurança dentro de um pequeno riacho, e alguns segundos depois, quando ele se arrasta para a margem, o Kincaid aparece descendo as escadas junto com o Martin, e a Zora chega de rapel para confirmar a segurança do doutor, e milagrosamente a amostra pousa bem ao lado do cara. Algumas horas depois, ao anoitecer, a família Delgado consegue chegar na vila em que os trabalhadores da empresa moravam, e eles começam a gritar para ver se conseguiam encontrar alguém. Ao mesmo tempo, a Zora e o resto do grupo também chegaram nessa vila. Aí, percebendo que tinham marcas de pegadas no chão, o grupo decide procurar pela família, ao que deixa o Martin bem infeliz. Então, os mercenários começam a procurar pelos sobreviventes, e alguns minutos depois, todos se reúnem na frente de um mercado. Aí, na hora em que vê o Martin, a Teresa começa a gritar com o cara, revelando que ele a deixou cair do barco de propósito. No começo, o cara tenta se
defender, dizendo que tudo isso é besteira. Só que como ninguém acredita nele, ele pega a pistola que achou na floresta e força a Zoro a entregar a maleta das amostras, dizendo que tudo que precisam fazer é esperar o helicóptero. Porém, as coisas não vão ser tão fáceis, pois do nada, os geradores da vila ligam sozinhos, por conta de alguma configuração antiga, e atraem os híbridos voadores, que chegam ali assustando os humanos. Por conta disso, eles acabam se preparando para se salvar, com a família correndo para dentro do mercado, a Zoro indo para trás de um telefone público e o Martin se escondendo embaixo de um carro, e o Kincaid correndo para longe com o Dr. Loomis, o que faz os dois chegarem ao laboratório abandonado que começou toda essa confusão. O problema é que a Zoro estava muito desprotegida atrás do telefone, por isso ela corre e se joga embaixo do carro com o Martin, que não perde tempo e dispara várias vezes no dinossauro mutante, sendo que nenhum tiro acerta o alvo. Pra piorar ainda mais, o Ricasso acaba dando mole e é pego pelo híbrido, que parece perder o interesse nele bem rápido, e simplesmente solta o cara antes de olhar pro céu. Enquanto isso, no mercado, de alguma forma a Isabela encontra a Dolores entre os corredores, e para pegar o animalzinho, sem perceber que um dos híbridos estava destruindo o teto para entrar no mercado. E assim que o monstro genético consegue entrar, a Teresa dá um grito para avisar a sua irmã, que sai correndo para dentro de um freezer de bebidas. Já o resto da família se esconde atrás de uma prateleira. Aí percebendo que o dinossauro estava perto do freezer, o Ruben joga algo pro outro lado da loja e atrai o dinossauro, dando a chance perfeita para a Isabela se esgueirar e se juntar a eles. Então eles veem uma grade de escoamento e entram nela para fugir dali, deixando o dinossauro só no osso. De volta ao laboratório, o Kincaid vê nas câmeras do sistema de segurança que existem vários túneis no subsolo que atravessam toda a ilha, e na saída de um desses túneis, ele descobre que tem um barco pronto para ser usado. Mas assim que eles veem isso, também percebem que o helicóptero chegou ali para pegá-los. Por isso Kincaid pede para o Loomis ir chamar a atenção da equipe de resgate, enquanto corre para pegar a família e o resto da equipe. Só que logo após ele sair, o Loomis vê o T-Rex gigante passando pelo lado de fora, e apesar do nervosismo, ele sai correndo para avisar o helicóptero de que estão ali. Ao mesmo tempo, o Martin vê uma chave na porta do veículo e decide sair dali com ele, o que acaba deixando a Zoro sem esconderijo, já que ela estava na parte de baixo. Por isso a mulher corre pro meio do mato e vê o Ricasso saindo dali com o carro. Aí perdendo o alvo de vista, o dinossauro olha para onde a Zoro estava se escondendo. Porém, de repente, ele escuta as vozes da família Delgado vindo dos túneis e entra neles para ir atrás de um lanchinho grátis. Sabendo disso, a Zoro não perde tempo e vai atrás da criatura. Paralelo a isso, o Loomis chega no heliporto e vê o helicóptero de resgate indo embora. Então ele pensa rápido, pega um sinalizador de emergência que tinha ali e atira pro céu, chamando a atenção da equipe, que volta na hora para pegar os clientes. O problema é que por conta de toda a neblina, eles não veem quase nada do que está na sua frente, e quando finalmente se aproximam do heliporto, o T-Rex aparece do nada e destrói o helicóptero com apenas uma mordida antes de jogá-lo pro lado. Após a destruição do helicóptero, o Kincaid se reúne com o Loomis, e os dois encontram a família Delgado andando pelos túneis. Então o grupo se reúne no subsolo e repassa o plano, deixando claro que precisam chegar até o barco para sair dali, pois o helicóptero já virou história, e como perdeu o seu filho no passado, o Kincaid promete que não vai deixar a Isabela se machucar. Ok, de verdade mesmo, é sério que essa equipe de mercenários é composta por profissionais? E sim, eu sei que eu tô me repetindo perguntando isso, mas é porque eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Afinal, todos sabiam que eles estavam xeretando o ninho do dinossauro, então por que não tinha sequer um cara para vigiar os arredores e avisar com antecedência caso um desses dinossauros aparecesse? Sinceramente, tá parecendo mais que esse grupo está em um passeio no parque e que dois colegas deles não foram de vala há pouco tempo, e sem contar a falta de preparo deles, pois todos sabiam que ia precisar da amostra de uma espécie voadora, e comumente os animais aviários fazem ninhos em locais mais altos, então desde o início, cada um deles devia estar com um paraquedas, ou com algo do gênero que ajudaria caso alguém caísse de uma grande altura. Além disso, se lembram que eu disse daquelas situações idiotas de antes? Pois é, até agora eu não consigo acreditar que o cientista realmente caiu do penhasco e sobreviveu graças às folhas gigantes e a um riacho mais raso que esgoto a céu aberto. Se esse roteiro fosse minimamente decente, o doutor iria de vala umas 50 vezes nessa queda, ou pelo menos, iria se ferir, né? E sobre o Quetzalcoatlus, esse foi simplesmente o maior animal alado já conhecido, tendo uma envergadura de 10 a 12 metros e pesando 200 quilos. Então só por essa descrição, eu acho que já dá pra imaginar a força desse bicho, né? Até porque colocar 200 quilos para voar não é brincadeira. A sorte dos cientistas é que esse dinossauro não era muito perigoso, já que ele atuava mais como necrófago ou predador de emboscada. Agora, falando da reunião do grupo, é claro que seria difícil eles se encontrarem se apenas estivessem andando em volta da vila, porém em nenhum momento eles pensaram que os gritos iriam chamar a atenção dos dinossauros. É sério isso, galera? Além disso, o que a Teresa achava que ia acontecer se ela gritasse com o Martin? Afinal, o cara é o comandante de toda essa missão. É claro que a essa altura, dava para imaginar que os mercenários não são pessoas más, mas se o cara simplesmente resolvesse apagar as testemunhas ali mesmo. Ainda mais que a garota estava indo para cima de um cara armado, né? A melhor opção aqui seria simplesmente esquecer isso e fingir que nunca aconteceu, pelo menos até saírem da ilha em segurança. Alguns segundos depois, a Zoro aparece na frente do grupo e dispara atrás deles, acertando um mutante que eles nem sabiam que estava ali. E com toda a equipe reunida,
seguida, eles correm mais um pouco e chegam ao fim dos túneis, que estava trancado por uma grade bem grande. O problema é que tem outro mutante na cola deles, e a única forma de sair dali é levantando a chave do porão que estava do lado de fora. Mas como ninguém consegue passar pelas grades, a Dora Aventureira tira a mochila das costas e vai até lá abrir o portão. O assustador é que justo nesse momento, o T-Rex se aproxima e fica bem perto da garotinha. Vendo isso, todos falam para ela abrir a grade, que é justamente o que ela faz. E assim o dinossauro beluga olha para dentro do túnel. O bom é que de repente, o Martin aparece ali sem conseguir controlar o veículo e fazendo um barulhão, e desvia a atenção do T-Rex, que para o carro e come a parte superior do cara. O grupo aproveita essa distração e corre pro cais logo após a Zora pegar a maleta que estava presa ao Martin. Em seguida, os sobreviventes chegam ao cais e descobrem que a corrente que desce o barco na água estava emperrada, e por conta de todo o barulho e das luzes do local, o T-Rex aparece ali pronto para fazer mais vítimas. E sabendo que é a luz que atraiu o monstro, o Loomis manda apagarem as luzes do cais. O problema é que o mutante não vai embora, e como prometeu para Isabela que não deixaria ela se machucar, o Kincaid pega um sinalizador e começa a gritar com o T-Rex, chamando sua atenção e pulando na água para atrair o mutante para o meio das árvores, onde ele fica bem orgulhoso por ter conseguido ganhar algum tempo para os outros. Dessa forma, a equipe consegue descer o barco na água e subir nele em segurança antes de verem o T-Rex aparecendo mais uma vez. Porém, antes que o bicho chegue no barco, eles partem e conseguem deixar o mutante comendo poeira. A questão é que a Zora se recusa a acreditar que o Kincaid morreu, pois não aguentaria perder outro amigo. Enquanto ela grita por ele, o cara lança um sinalizador pro alto e acende outro para chamar a atenção da equipe. Assim eles conseguem resgatar o cara e partir da ilha o mais rápido possível. Algumas horas depois, o grupo está em alto mar, saindo dessa ilha dos pesadelos, enquanto vê o sol nascer e os golfinhos passando por eles. E depois de uma conversa rápida, eles decidem compartilhar as amostras de DNA com todo mundo, para dar mais possibilidades à criação dos remédios e evitar que se torne um artigo de luxo. Bom galera, agora falando sobre as notas, vamos começar pela nossa querida Viúva Negra. Aqui ela deveria ser uma mercenária bem treinada, que provavelmente é uma das melhores no ramo, senão o Martin não iria atrás dela para um trabalho tão importante. O problema é que a realidade não correspondeu às expectativas, e ela acabou sendo uma profissional um tanto despreparada. Apesar disso, ela ainda conseguiu fazer algumas coisas interessantes, como por exemplo, segurar o Loomis quando ele estava para cair do penhasco, e finalizar o híbrido que se enfiou nos túneis embaixo da ilha. Por isso eu não vou pegar pesado com ela e vou dar uma nota 7. E continuando na equipe dos mercenários, o Kincaid segue o mesmo padrão da Zora, só que além do ato heróico no final, que com certeza contou com a ajuda do roteiro para dar certo e ele sair vivo, já que ninguém sabe como aquele cara sobreviveu estando naquela distância do T-Rex, a minha ideia é que ele provavelmente deve ter jogado o sinalizador pro lado e o bicho seguiu. Mas isso aí é tão ridículo que eles nem quiseram mostrar em tela. Fora isso, o cara não teve muitas atitudes notáveis, além de querer proteger a criança a todo custo, por isso a nota dele vai ser um 6. Já para os outros 3 mercenários que praticamente só aparecem para somar no kill count, a nota deles vai ser uma escadinha, com a Nina recebendo uma nota 1, afinal, ser perseguido por dinossauros anfíbios e ficar de costa pro mar logo depois de sair dele é uma atitude bem burra. O Bob acaba recebendo uma nota 2, já que pelo menos ele tentou defender o barco, e o Leclerc recebe uma nota 3, pois ele foi um figurante um pouco mais importante, que chamou a atenção do Quetzalcoatlus, lá no penhasco. Agora falando sobre o Dr. Loomis, bom, esse cara aqui claramente é um viciado em adrenalina que foi até a Ilha dos Dinossauros para viver a maior aventura de todas, e isso somado à sua boa vontade de querer espalhar os resultados das amostras para todo mundo, garantem a ele uma boa nota 6. E essa nota também tá baixa, por conta da grande salvada que ele ganhou do roteirista ao cair daquele penhasco. E se tratando do Martin, bom, desde o início o plano desse cara estava bem capenga, afinal ele nem mesmo forneceu equipamentos de última geração para a equipe ou coisas do gênero, mesmo sabendo o perigo da missão. E como ele estava para realizar mais pesquisas com DNA de dinossauro, ele vai ganhar uma nota 4, até porque já chega de vilãozinho genérico desse jeito, né? E por fim, mas totalmente sem importância, e sim, me desculpem se algum de vocês gostou da família Delgado, mas eu vou dar uma nota 2 para eles como um grupo, pois eu realmente não consigo entender como nenhum desses idiotas falou pro Ruben que não era uma boa ideia navegar perto de onde os dinossauros vivem. E nas notas individuais, o Ruben fica com uma nota 1, já que ele colocou os próprios filhos em perigo, a Teresa fica com uma nota 2 por conta de ser um pouco irritante, para não falar muito, o Xavier recebe uma nota 4, pois apesar de ser um personagem irritante também, pelo menos ele me arrancou uma risada em um momento. E ainda teve o ato heróico de pular na água para salvar a namorada. E aí só sobrou a Isabela, essa aí recebe um 7, pois a Dora Aventureira teve a brilhante ideia de fazer amizade com a Dolores, algo que eu também faria se visse um animalzinho tão fofo dando sopa por aí. E foi ela que salvou o grupo na hora do portão, já que nenhum dos imbecis pensou nisso. Fora isso, os dinossauros recebem uma nota 5, pois apesar de terem efeitos legais, ainda são dinossauros híbridos mutantes. Uma ideia bem idiota que acabou com a graça dessa franquia. Fala galera, esse foi como derrotar Jurassic World Recomeço. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Mas eu tenho certeza de uma coisa que você não conseguiria sobreviver, que é essa entidade interdimensional. Querem ver o que ela pode fazer? Então clique aqui nesse vídeo.
vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca se aproximar de uma ilha infestada de dinossauros. Não que você possa fazer isso, né? Mas vai saber, né? Quem sabe um dia seja possível.